Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 3 de maio e você vai ver no Jornal Atividade. Acidente entre dois carros entre Rosário da Limeira e Ervalha envolve 3 pessoas. Vai ver também que a imprudência é a maior responsável por acidentes de trânsito. Saiba como descartar corretamente TVs antigas, aquelas de tubo. E você sabia que o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos? Vamos mostrar uma alternativa na hora de fazer a feira para evitar esses venenos. E ainda nesta edição tem os destaques do Giro Policial. Tudo isso e muito mais agora no JA. Um automóvel Toyota Etios e um GM Classic se chocaram na noite de ontem na BR-356, no trecho entre as cidades de Rosário da Limeira e Ervalha. Uma pessoa foi atropelada e sofreu fratura no braço. O condutor de um dos veículos ficou ferido e uma gestante que estava no outro carro também foi socorrida. A Polícia Militar de Rosário da Limeira foi para o local do acidente e acionou o socorro, sendo as vítimas uma senhora de 56 anos que foi atropelada, o motorista do Etios e uma mulher que está grávida e viajava no Corsa. Já o motorista do Corsa não teria se ferido. Todos foram conduzidos ao HSP, em Muriaé, pela equipe de saúde de Rosário da Limeira, sempre rápida e disposta a atender esse tipo de ocorrência bem comum naquela região. O Corpo de Bombeiros e o SAMU também se dirigiram para o local. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual de Dona Eusébia, após ouvir as partes envolvidas. Está comprovado. A imprudência é a maior responsável pela violência no trânsito. Em Minas Gerais, o mau comportamento de motoristas e pedestres provocou 76 mil acidentes no estado em 2017. Essa é uma realidade fácil de ser observada no momento em que as infrações são cometidas. Confira na reportagem de Aline Scarpone. O rotativo está em dia e o estacionamento até estaria correto se o carro não estivesse em cima da faixa de pedestres. No mesmo local, a placa de pare, que fica entre uma escola e um hospital, é ignorada pela maior parte dos veículos que desce a rua Alvarenga Peixoto, esquina com Uberaba, na região centro-sul da capital. Ponto em que os acidentes são frequentes. Edson, que trabalha como porteiro pertinho do cruzamento, já viu muitas situações. O pessoal vê o sinal aberto lá em cima e desce direto. Só que eles esquecem que tem um cruzamento e eles não percebem o cruzamento e quase toda semana tem batida aí. Neste outro ponto da cidade, bem na saída da estação de metrô, a passagem de pedestre subterrânea está fechada, obrigando as pessoas a se arriscarem. Tem um mês que eu estou passando aqui que eu vejo que está fechado. Aí a gente tem que passar no meio do tumulto de todo mundo aqui, ó. Carro para cá e para lá. Acaba que você pode ser até atropelado, né? A BH Trans chegou a sinalizar o trecho, mas a dificuldade continua. O local é encontro de 2 vias de mão dupla. Você tem que olhar para cá, para cá, para cá e para lá. E isso torna mais complicado, né? Às vezes a gente está esperando do lado de lá, olha para cima, você olha para cá, tá tranquilo. De repente vem aqui, começa a cruzar e atrapalha demais isso pra gente. Então nossa dificuldade está sendo a má sinalização. No meio da disputa entre pedestres e veículos, ainda há quem se aventure a desembarcar. Vocês desembarcaram no meio da via. No meio da via, não tem como outro jeito, não. Não é perigoso? É, mas fazer o quê? Nós vamos lá que nós estamos atrasados, o banco fecha. Obrigada. Só no ano passado foram registrados cerca de 76 mil acidentes de trânsito em Minas Gerais, de acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social. Foram quase 12 mil vítimas, uma realidade que poderia ser bem diferente se as regras de circulação e conduta fossem respeitadas. A atenção não deve ser só de quem está dirigindo. Quem espera o ônibus ou atravessa a rua faz parte do trânsito e, por isso, além de direitos, tem obrigações. Não adianta o motorista fazer a parte dele e o pedestre não fazer, até porque é a parte mais frágil, né? Portanto, ao atravessar uma rua, mesmo que você esteja numa faixa, o importante é que você estabeleça contato visual com o motorista.
a fim de evitar que o motorista não te veja. Muitas vezes o motorista tem os pontos cegos do veículo e esses pontos cegos eles atrapalham a visão, né, e podem provocar acidentes. Outra relação desgastada é a das motocicletas com os outros veículos. Os motociclistas representam 33% das mortes em acidentes de trânsito no estado. Por isso, andar sobre duas rodas no centro da cidade e ficar ileso exige uma mudança de mentalidade. Essa categoria de motoqueiro, essa é um grande problema, porque normalmente eles estão fora da lei, normalmente eles fazem bobagem, normalmente eles acham que não vai acontecer nada com eles, né? E são os que mais, o que a gente vê estirado do chão são os motoqueiros, aqueles que não cumprem a responsabilidade. A parcela no trânsito, ela tem que ser dividida, né? A responsabilidade é do pedestre, é do motociclista, é do motoqueiro, é do motorista, sempre tendo em mente que o pedestre é o foco principal. Responsabilidade de todos, a qualidade do trânsito está relacionada ao grau de educação de uma sociedade. O trânsito, ele é um elemento de revelação, ele revela se uma sociedade tem civilidade ou se a sociedade não tem civilidade. Evidentemente que a culpa não é só da sociedade, a culpa também é de quem faz a gestão disso, né? Que entenda que um trânsito sem fluidez, um trânsito que não anda, né, gera estresse. E estresse normalmente faz com que o motorista tente ganhar tempo. Ao tentar ganhar tempo, ele acaba fazendo bobagens. Uma carreta com carroceria baú saiu da pista e tombou na BR-116, na subida da Serra do Belvedere, sentido a Leopoldina, no fim da manhã de ontem. O acidente aconteceu pouco à frente do radar eletrônico e o motorista saiu ileso. O condutor seguia sozinho e disse que não estava em alta velocidade e que perdeu o controle da direção ao ser fechado por um veículo que trafegava no mesmo sentido e retornava para a pista, após uma tentativa mal sucedida de ultrapassagem. O homem disse que, para evitar o choque lateral, jogou a carreta para a direita, mas acabou perdendo o controle da direção. Após sair da pista, o semi-reboque da carreta tombou na encosta com o mato e se desprendeu do cavalo-trator. A Polícia Rodoviária Federal assumiu o registro da ocorrência e as causas do acidente serão apuradas. A Prefeitura de Muriaé começou a implantar as coberturas nos pontos de ônibus, inicialmente pela Avenida JK, e em seguida chegará à pracinha da Prefeitura. As coberturas foram retiradas do terminal de integração, que funcionou por poucos dias em Muriaé, próximo à rodoviária. Nesta tarde, registramos 2 pontos com coberturas, ambos na Avenida JK. As outras proteções serão implantadas na região da UAI e no ponto da praça, perto dos Correios. Os abrigos têm o intuito de levar maior comodidade para as pessoas que usam o transporte coletivo, proporcionando conforto e segurança para os muriaenses. As estruturas metálicas com cobertura de policarbonato foram instaladas em locais estratégicos para auxiliar na identificação dos pontos de ônibus, informa a Prefeitura. Está em vigor desde 1º de maio a cobrança extra na conta de energia elétrica. A confirmação é da Agência Nacional de Energia Elétrica, que acionou a bandeira tarifária amarela para o mês de maio, o que acarretará na cobrança adicional de R$ 1,00 a cada 100 kWh consumidos. Com a decisão, a agência interrompe o período de 4 meses iniciado em janeiro de bandeira verde, sem cobrança adicional. As chuvas abaixo da média e o início do período seco do ano já sinalizavam que a ANEEL deveria indicar a bandeira amarela para o consumo de energia em maio. Com o fim do período úmido e a menor incidência de chuvas, os reservatórios hidrelétricos do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste estão com volumes mais baixos, o que resulta em gradual aumento do risco hidrológico e do preço da energia elétrica de curto prazo. As duas variáveis que determinam a bandeira a ser acionada, explicou a ANEEL em nota.
O sistema de bandeiras tarifárias conta ainda com mais 2 adicionais de cobrança a cada 100 kW por hora. R$ 3,00 para a bandeira vermelha no patamar 1 e R$ 5,00 para a bandeira vermelha no patamar 2. Com a mudança do sistema analógico para o digital, muitas pessoas estão substituindo as enormes TVs de tubo pelas fininhas. E o que fazer com os aparelhos que você não quer mais? Jogar no lixo não pode e descartar no meio ambiente muito menos. É preciso fazer o descarte correto, porque esses aparelhos têm substâncias tóxicas. Por muito tempo, elas fizeram o maior sucesso. Chegaram ao Brasil em 1950 e, ao longo dos anos, ganharam vários formatos: portáteis, em preto e branco ou coloridas, pequenas ou bem grandes. Mas agora, com a digitalização do sinal de televisão, as TVs de tubo estão virando lixo eletrônico. Nós estamos em um depósito de lixo eletrônico. Aqui tem TV de tubo por todo canto. Eles recebem, em média, 50 aparelhos por semana. E nós queremos mostrar a importância de fazer o descarte correto desses televisores antigos. Essa se tornou a maior preocupação desse professor de química, doutor no assunto. O Jorge fez um estudo sobre o descarte desse material. Nós temos 63 milhões de televisões desse tipo. E esse número de televisões vai gerar um passivo ambiental enorme com relação a substâncias extremamente perigosas ao meio ambiente e à saúde pública. Dentre essas substâncias estão os metais pesados, como chumbo, cromo, cádmio, que levam a alterações do sistema nervoso central, levam a câncer, que se você deslocar uma televisão dessa, jogar no meio ambiente, sem o devido cuidado, vai contaminar a água, vai contaminar o solo e isso vai retornar para a população. Nunca faça isso, jogar as TVs de tubo no meio ambiente, nem mesmo junto com o lixo comum. Se não tiver o manejo adequado disso, tem uma poeira aqui dentro, se você quebrar essa poeira e ela subir, as pessoas vão respirar. Na hora de fazer o descarte, a orientação do Ministério do Meio Ambiente é que a população entre em contato com os fabricantes ou importadores dos produtos, para saber se há um programa de recolhimento. Outra alternativa é verificar se no município existe algum local autorizado para a coleta. Foi você que fez um cadastro com a gente para recolher uma TV de tubo? A bordadeira Simone deu adeus à companheira de muitos anos. Foi embora, morreu. Mas por uma boa causa, porque aí agora a gente compra uma com sinal digital. Depois da coleta, começa a desmontagem. Tudo é aproveitado. O plástico é usado pela indústria automobilística para fazer painel e para-choque. A placa do circuito vai para Israel, Japão, Estados Unidos e Alemanha, onde são retirados metais nobres como o ouro. Aqui no Brasil não tem tecnologia para fazer isso. O tubo só é aberto com máquinas adequadas, para não haver risco de contaminação do meio ambiente. Ainda tem muita televisão de tubo para ser descartada, que seja da maneira correta. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais suspendeu os prazos do processo de impeachment contra o governador Fernando Pimentel, do PT. O líder do governo, Durval Ângelo, e o primeiro secretário da mesa diretora, Rogério Correia, ambos também do PT, entraram com questões de ordem apresentando 2 pedidos de nulidade de processo. Os pedidos foram aceitos pelo primeiro vice-presidente da Casa, Lafayette Andrada, do PRB, que presidia a sessão desta quarta-feira. Agora, todos os prazos do processo, como 5 dias úteis para indicação dos membros da comissão especial do impeachment, ficam suspensos até a análise dos pedidos. Segundo Lafayette Andrada, não há prazo regimental para analisar as questões de ordem. Porém, ele acredita que a decisão sai até a próxima terça-feira. O pedido de nulidade apresentado por Durval Ângelo questiona o fato do pedido de impeachment ter sido lido pelo vice-presidente Lafayette Andrada e não pelo presidente da Casa, Adalclever Lopes, do PMDB.
Já o pedido apresentado por Rogério Correia questiona o fato de Andrada não ter apresentado as motivações que o levaram a aceitar o pedido de impeachment. Já o líder da minoria, Gustavo Valadares, do PSDB, disse que a oposição enxerga o pedido apenas como um ato protelatório. O Departamento de Trânsito de Muriaé anunciou que já está pronta a nova rotatória da antiga pracinha da Prefeitura, a qual permite o retorno para quem transita pela Coronel Domiciano, sentido centro, o retorno para quem vem do Morro da Faculdade, que agora pode virar à esquerda e ter acesso à Coronel Domiciano, e ainda o acesso ao Morro da Faculdade para quem vem da rua Efigênia de Freitas e Barão do Monte Alto. Uma mão inglesa foi projetada para o local. Moradores daquela região puseram uma faixa de agradecimento. Termina na próxima semana o prazo para o eleitor fazer a transferência e o recadastramento biométrico nas cidades onde ele é obrigatório. Em função disso, os cartórios eleitorais ficaram abertos em várias cidades do estado para atender quem precisa regularizar a situação. O objetivo é atender à grande procura de eleitores que deixaram para regularizar as pendências na última hora. Confira na reportagem de Renato Franco. O prazo final para biometria, regularização e transferência de títulos é o dia 9 de maio. A data marca o fechamento do cadastro eleitoral com 151 dias de antecedência da votação. O primeiro turno será no dia 7 de outubro e o segundo, onde houver, dia 28. Contagem é uma das 4 cidades de Minas Gerais onde o cadastramento biométrico é obrigatório. O registro digital também ocorre em Betim, Uberlândia e Uberaba. Aqui em Contagem, 123 mil eleitores perderam o título porque não respeitaram o prazo limite dado pelo TRE, que foi em 9 de fevereiro. O Tribunal Regional Eleitoral deu um novo prazo até a próxima quarta-feira, 9 de maio. E quem não respeitar este prazo pode ter grandes complicações. A pessoa que não tiver kit de justiça eleitoral, né, é impedida de tirar passaporte, né, tomar posse de concurso público, obter financiamento em bancos públicos. Essas são as restrições mais importantes, né, que a lei que dispõe a lei, né? Pois é, então vale a pena se organizar e estar regularizado, né? Vale a pena, a gente está aqui vazio, se o pessoal aproveitar aqui esses dias aí antes do dia 9, vai estar bem mais tranquilo, que na última semana vai estar bem mais cheio. Neste posto do TRE em Contagem, o eleitor pode regularizar o título cancelado ou confirmar o recadastramento. 80% dos eleitores já registraram as digitais para votar em outubro. Tatiane aproveitou o feriado para colocar a documentação em dia. Hoje aproveitando a oportunidade do feriado, já que eu não viajei, fiquei por aqui mesmo. Você tem que cumprir com as obrigações de tirar o título. Você fez, agora tudo regularizado. Tudo regularizado e vamos continuar na esperança, né? Adilson também dedicou tempo para fazer a biometria. Ele espera agora que o cenário político também fique mais moderno e eficiente. Infelizmente não tem nem como definir ainda, né? Porque na realidade a gente vai procurar quem? Tem que esperar ver se aparece alguém interessante, porque até agora nada, não tem jeito. Seu compromisso o senhor fez agora, né? Vamos ver se os políticos também, né? Com certeza, a minha obrigação está aí. Agora vamos ver, eles geralmente não cumprem o que tratam, né? Vamos ver o que vai dar. Na 187ª zona eleitoral em Muriaé, o atendimento aos eleitores acontece todos os dias no horário de meio-dia às 18 horas. Para mais informações ou para tirar alguma dúvida, basta ligar no telefone 32 3722 2771. O prazo para pré-selecionados a candidatos que integram a lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e do Programa de Financiamento Estudantil, o PFIES, foi prorrogado para 23 de maio pelo Ministério da Educação. A data anterior era de 25 de abril, mas a Secretaria de Educação Superior prorrogou para possibilitar que todos os estudantes pré-selecionados possam completar a inscrição. A contratação do financiamento só pode ocorrer após a complementação das informações, diz o MEC. Poderão ser financiados os cursos de graduação com conceito maior ou igual a 3 no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, ofertados pelas instituições de ensino superior participantes do FIES.
Segundo o MEC, o número de vagas para este ano poderá chegar a 310 mil. Dessas, 100 mil terão juros zero para estudantes que comprovarem renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos. Doadores de medula e pessoas com renda familiar de até meio salário mínimo terão direito à isenção do pagamento de taxas de inscrição de concurso público. É o que determina a Lei 13.656/2018, publicada nesta quarta-feira, dia 2, no Diário Oficial da União. A regra se aplica aos editais publicados a partir de agora. A isenção vale para concursos públicos em órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta dos 3 poderes da União. São isentos candidatos que pertençam à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo. Também terão direitos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. O edital do concurso deverá informar sobre as condições de isenção. O cumprimento dos requisitos deverá ser comprovado pelo candidato no momento da inscrição, nos termos do edital. O candidato que apresentar informação falsa para obter a isenção poderá ter a inscrição cancelada e ser excluído do concurso. A Prefeitura de Cataguás está com inscrições abertas para contratação temporária. No total, são 31 vagas e os salários variam de R$ 954 a R$ 3.397,07 para 40 horas semanais e as taxas de inscrição vão de R$ 18 a R$ 26. O edital, a lista completa das vagas e o link para fazer a inscrição estão disponíveis em nosso site, o redeatividade.com. Os interessados têm até sexta-feira, dia 18 de maio, para se inscrever no concurso. Os agrotóxicos são substâncias usadas para defender as plantações de pragas, mas a longo prazo podem causar danos graves à saúde dos seres humanos que consomem os produtos cultivados com a presença desses pesticidas. Confira na reportagem de Marcela Martins. A placa na porta avisa: aqui verduras e legumes são orgânicos. Tem cenoura, berinjela, rabanete, só produtos da época. As hortaliças vêm direto da fazenda, em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte. Um cultivo feito sem agrotóxicos. Nunca vai ter o ano todo, é sempre por época. Igual esse ano a gente já teve muito quiabo, muita berinjela, cenoura começou agora, então é sempre por época. Então tem vezes que o preço eleva um pouquinho por não estar grande quantidade, tem vezes que está demais, a gente coloca em promoção, faz tudo. Eles são menores, muitas vezes não padronizados, mas esse aspecto que muita gente acha um pouco mais feio é sinal de saúde. Os alimentos sem agrotóxicos são muito mais saudáveis, mas grande parte da população brasileira não tem acesso a verduras e legumes sem agrotóxico. Isso porque o Brasil é o campeão mundial no uso de aditivos químicos. Trabalhadores do campo são os principais prejudicados pelo uso de agrotóxicos, porque neste caso a exposição é direta. Nós temos uma multiplicidade de problemas, que vão desde má formação congênita, dificuldade do aprendizado em crianças, dificuldades cognitivas. Alguns estudos norte-americanos têm mostrado que crianças que moram, que residem em regiões rurais com grande utilização destes produtos apresentam uma maior dificuldade em relação ao aprendizado, em função de que muitos desses produtos agrotóxicos, eles são tóxicos para o sistema nervoso central. Nós temos estudos que mostram efeitos sobre o aparelho psíquico, Então, temos aí já alguns estudos mostrando quadros de depressão, de suicídio. E temos atualmente, talvez assim, o que mais tem chamado a nossa atenção mais recentemente são os estudos mostrando a relação do agrotóxico com vários tipos de câncer. Mais de 80% dos agrotóxicos usados no Brasil são para monoculturas de cana, soja, milho e algodão. A lei que regula o uso de defensivos agrícolas é de 1989. Aqui estão liberados produtos químicos já proibidos em outros países. Na análise desta pesquisadora da Fiocruz, o sistema de aprovação é falho.
Faz testes de laboratório, testes com camundongos, com ratos, às vezes coelhos. Então faz testes em ambientes muito controlados de laboratório e aí a partir daquele momento vai definir a quantidade que foi segura para o animal de laboratório e faz um cálculo, uma estimativa para o que seria seguro para a situação humana. Existem ali misturas de diferentes ingredientes ativos de agrotóxicos. Ao mesmo tempo, quem consome agrotóxicos também, a gente vê os dados de monitoramento que saem de vez em quando, mostrando que alguns alimentos podem ter 3, 4, até 10 agrotóxicos por alimento. Ou seja, o laboratório é bem distante da vida real. No ano passado, o Ministério da Agricultura aprovou 277 novos agrotóxicos, um número recorde. No próximo dia 8, o Congresso deve votar o que os ambientalistas têm chamado de pacote do veneno. São projetos de lei que mudam as regras para o uso de defensivos. Com as alterações, produtos proibidos por serem altamente tóxicos podem ser liberados. Do outro lado, ambientalistas e pesquisadores lutam pela aprovação de uma lei que reduza a aplicação destes produtos nas lavouras. Então a gente precisa diversificar a nossa agricultura, assim como a nossa economia, assim como os saberes também. Então a gente tem as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, os camponeses, que estão mostrando que produzem alimentos e sem veneno, sem agrotóxicos. E na hora de fazer a feira, a orientação é para que o consumidor escolha alimentos orgânicos. Procurar, dentro do possível, consumir frutas, verduras e legumes da época, né? Isso está cada vez menos presente na atualidade, se produz tudo o ano todo, mas se isso for possível, dentro do que for possível, é melhor. Para você que está à procura de trabalho, o Cine, o Sistema Nacional de Emprego em Muriaé, disponibiliza hoje um total de 12 vagas, com salários de até R$ 2.230. Uma vaga para auxiliar de mecânico de automóveis, obrigatória experiência com suspensão. Uma vaga para cortador de roupas, obrigatória experiência na carteira. 5 vagas para costureira em geral, obrigatória experiência nas máquinas reta, overlock e colarete. Uma vaga para esteticista, técnica em fotodepilação. Uma vaga para faxineiro, vaga exclusiva para deficientes. Uma vaga para mecânico de suspensão de automóveis, obrigatória experiência na carteira. Uma vaga para pizzaiolo, obrigatória experiência na carteira. E uma vaga para chefe de oficina, obrigatória experiência em supervisão de concessionária. Para se candidatar a uma vaga na unidade de atendimento do Cine, o interessado deve levar CPF, cartão do PIS se possuir e carteira de trabalho e previdência social. O endereço do Cine de Muriaé é na Avenida Juscelino Kubitschek, 1337, dentro do posto da UAI, Unidade de Atendimento Integrado. Interessados devem comparecer ao Cine ou podem se inscrever pela internet no link que aparece aí na sua tela. E agora tem os destaques do Giro Policial. Dois jovens de 22 anos foram baleados, vítimas de uma tentativa de homicídio ocorrida na entrada do bairro Patrimônio São José, ao lado de um posto de combustíveis localizado às margens da BR-116. As vítimas foram socorridas por populares e pela polícia militar. E os tiros atingiram também uma das bombas de combustível do posto e um caminhão que estava no pátio do estabelecimento. De acordo com a PM, os jovens contaram que estavam em uma moto e quando subiam em direção ao São José, o automóvel emparelhou com eles e o carona sacou uma arma e disparou vários tiros contra a dupla de amigos. Após o atentado, uma das vítimas correu, atravessou a rodovia e foi socorrida inicialmente por populares, sendo em seguida levada pelos militares ao pronto-socorro do Hospital São Paulo. Ainda conforme o registro da PM, a equipe médica informou aos policiais que o rapaz teve um pulmão perfurado por um tiro que atingiu seu tórax e também foi ferido no braço esquerdo. O outro jovem baleado contou à PM que deixou o local do crime em sua moto e foi até a rua Cavalier, onde foi socorrido por populares e levado ao Hospital São Paulo. Conforme o BO, as informações médicas relatam que o mesmo apresentava 2 ferimentos à bala nas costas.
Ainda segundo o registro policial, os militares receberam informações sobre um suposto autor do crime, que, de acordo com os relatos colhidos, tem 36 anos e possui histórico de desavenças antigas com uma das vítimas. Os policiais relatam que, após obterem dados do automóvel usado no atentado, chegaram ao endereço proprietário e que este é pai do suspeito apontado. Conforme a PM, a equipe foi à casa do dono do veículo e o homem confirmou que o carro estava com seu filho, porém não soube informar o paradeiro do rapaz. Apesar do rastreamento policial, os autores não foram encontrados. Informações que levem à localização dos envolvidos no crime podem ser passadas de forma anônima às autoridades, através dos números 190 da Polícia Militar, 197 da Polícia Civil e 181 do Disque Denúncia. A Polícia Militar prendeu um rapaz de 23 anos e um idoso de 63, suspeitos de tráfico de drogas durante a operação realizada na manhã desta quinta-feira, dia 3, em Leopoldina. As ações ocorreram no bairro Bela Vista e na região central da cidade. Pinos de cocaína, dinheiro e maconha foram apreendidos. Segundo a corporação, os 2 suspeitos foram localizados durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça de Leopoldina. O rapaz, de 23 anos, foi preso no Bela Vista, onde, após incursão dos policiais em sua residência, 89 pinos cheios de cocaína e vários outros vazios foram apreendidos juntamente com R$ 3.632 em dinheiro. O indivíduo argumentou que parte desta quantia seria referente ao acerto trabalhista de seu antigo emprego. Durante a conversa com os militares, ele teria confessado que comprava os pinos por R$ 5,00 e comercializava por R$ 10 na própria residência. 2 pássaros da fauna silvestre também foram apreendidos para averiguação. Participaram da ação os militares Sargento Wellington, Sargento Marcos Botelho, Sargento Amarildo e Cabo Lamonha. Na rua Manuel Lobato, região central da cidade, os militares apreenderam também uma pequena barra de maconha, 2 cachimbos utilizados para consumo de crack e um pino vazio utilizado para armazenar cocaína. Um idoso de 64 anos, já com passagens por tráfico de drogas, foi conduzido pelos policiais. Participaram da ação os militares Sargento Júlio e Cabo Igor Marcel. Os 2 suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina, juntamente com as drogas e o dinheiro apreendidos. Toda a operação contou com o apoio do Serviço de Inteligência da 37ª Companhia PM de Leopoldina. A Polícia Militar apreendeu 40 pinos cheios de cocaína no bairro Machados, em Recreio, no final da tarde de quarta-feira, dia 2. Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 17 apreendido. Segundo a PM, a equipe de militares composta pelo sargento Vinícius e pelo soldado Martinho realizava patrulhamento pela rua Paulino Ferreira Neto quando visualizou o adolescente próximo a uma residência conhecida do meio policial por diversas denúncias de tráfico de drogas. Ao notar a presença da PM, o suspeito correu para o interior daquela casa, momento no qual o indivíduo de 18 anos foi flagrado juntando uma certa quantidade de droga e fugindo em seguida. Após varredura, uma sacola contendo 40 pinos cheios de cocaína e 18 vazios foi localizada e apreendida pelos policiais. Ainda segundo a Polícia Militar, o jovem e o menor foram localizados e detidos logo depois na rua Leopoldina. Durante a consulta do indivíduo de 18 anos, junto ao sistema da PM, foi verificado que ele possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. De acordo com as informações, durante a ação dos militares, um rapaz de 24 anos, morador do imóvel, teria fugido pela janela e tomado rumo ignorado. Porém, os militares identificaram o indivíduo e apreenderam dentro do imóvel um balanço de precisão e materiais utilizados para embalar drogas. O jovem, com mandado de prisão em aberto, e o adolescente, juntamente com droga e objetos apreendidos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Leopoldina para as demais providências. E o Jornal Atividade termina aqui. E você pode entrar em contato com a nossa redação pelos telefones 3729-7048 e 3729-7094. Ou nos enviar alguma reclamação através de um vídeo pelo WhatsApp 998277695. Lembrando que você pode acessar o nosso conteúdo no site reditividade.com e também rever as edições do JA no YouTube e no Facebook, nos links youtube.com/reditividade comunicação, sem tio nem cedilha, e a fanpage facebook.com/tvatividade. Curte a gente lá.
Outras informações você encontra aqui no site dos nossos parceiros. Amanhã a gente volta com mais informações aqui no JA, às 13 horas com a primeira edição. Boa noite e até lá!